Nosso maravilhoso Pai, te damos graças pela tua bondade. O Senhor tem sido gracioso, trazendo-nos aquilo que faz parte do teu conselho ao nosso coração. Obrigado, Senhor, porque tens mostrado que devemos viver vidas tais que honre, que glorifique o teu santo nome. Abra os nossos olhos para discernirmos os dias nos quais vivemos, para que possamos ser testemunhas vivas nesse tempo do fim. Também, amado Pai, fala-nos aquilo que tu desejas agora, nesse tempo que já estamos desfrutando, para que a tua palavra seja dispensada e ela encontre em nossos corações um lugar, para que ela produza tudo aquilo que tu desejas. Uma vez a semente plantada, ela possa vir a vingar a 30, a 60 e a 100 por um, conforme a tua vontade. Então fala-nos, pois te ouvimos. Em nome de Jesus. Amém. Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler. Temos colocado em destaque o versículo 6, mas nessa oportunidade vamos ler o versículo 5 também. Hebreus 11, versos 5 e 6. Diz assim a palavra de Deus: Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de ter agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém. Até aqui. Nós temos considerado com os irmãos nos períodos anteriores a respeito do assunto: fomos chamados a viver uma vida de fé. Chamados a uma vida de fé. E o Senhor tem trazido aos nossos corações muitos aspectos desafiantes para nós. O que significa viver uma vida de fé? O que significa ter a nossa fé sendo confirmada? O que significa compreendermos fé no seu aspecto de expressão de poder, fé no seu aspecto de vitória sobre o mundo, sobre o inimigo. Enfim, temos visto a relevância deste assunto, o quão importante é para nós, ainda que seja um assunto, um tema que concerne os fundamentos da nossa jornada cristã, da doutrina cristã. Mas tenho visto, em minha própria experiência, eu creio que em nossa experiência, o quão nós precisamos ter os nossos olhos abertos para entendermos que de fato não temos vivido vidas tais que agradem ao nosso Deus. E não há outra forma de agradarmos a Ele, senão vivermos pela fé. Uma fé que ela está segura, ela está postada na absoluta, inerrante, inamovível palavra de Deus, um fato inquestionável. E é aí que nós repousamos, é aí que nós encontramos segurança. Nós podemos descansar naquilo que Ele disse, no que Ele prometeu, pois Ele é fiel para cumprir. Deus não mente. O que o Senhor quer é que nós estabeleçamos esta vida de união com Ele. A palavra oração, prosupon, significa estar face a face de Deus. E uma vida de fé é uma vida de contemplação da mente e coração do nosso amado Senhor. E quando nós assim o fazemos, quando nós ganhamos uma experiência, nós vamos tocar diretamente o coração do Senhor e seus conselhos. E Ele terá liberdade de falar a nós aquilo que Ele tem no seu íntimo. Porque como que Ele vai revelar os seus conselhos a nós, se nós não temos uma vida de intimidade com Ele? Se nós não estamos andando com Ele? Então nós precisamos do socorro do Espírito Santo, que nos leva
promove a nós esse tipo de realidade. Então temos visto sim a importância deste assunto da fé na nossa jornada. No aspecto anterior, ontem, quando nós consideramos, vimos aquelas duas realidades de expressão de fé. Falamos de um ato e de uma atitude, mas eu posso usar duas outras palavras que também cabem perfeitamente e até com bastante precisão no que falamos ontem. A fé no sentido de uma porta e a fé no sentido de um caminho. O ato está no aspecto inicial, é a porta que nos abre, para que então, depois de ter entrado por ela, possamos andar num caminho de fé ou numa atitude de fé. Vimos isso na experiência de Abel ontem, quando ele teve aquela escolha maravilhosa por um excelente sacrifício, o melhor sacrifício, tendo ele absoluta convicção de que jamais ele poderia aproximar-se diante de Deus se não fosse por um caminho preparado pelo próprio Deus. Ele deixou-nos esse caminho, esta instrução, e Abel ouviu muito bem isto. Pegou aquele animal completamente inocente, sem culpa alguma, e o levou, e era o melhor dele, o levou para o altar para sacrificá-lo, então ofertar sangue para Deus. Já falamos alguns aspectos sobre o que envolve a nossa experiência hoje nesse sentido. O glorioso presente de Deus foi um cordeiro para nós, o seu Filho bendito. Então ele veio a este mundo como um cordeiro inocente, imaculado, santo, perfeito, e ele mesmo se entregou por nós. E o Senhor então nos deixou um caminho para que pudéssemos então ter o acesso livre diante de Deus, somente por Ele, por esse caminho. Quando nós olhamos para o Senhor, o Cordeiro de Deus, olhamos toda a sua obra e depositamos ali a nossa fé. E então abre-se um novo e vivo caminho a nós para que possamos penetrar além do véu. E isso por intermédio do nosso amado Senhor. Mas o que nos conectou isso foi a fé. Então aqui está a porta e aqui está o ato de fé. Mas para prosseguirmos nessa manhã, nós vamos pegar aquele segundo personagem mencionado, que nós lemos sobre ele agora há pouco, ouvimos algumas verdades sobre Enoque agora há pouco, que ele viveu 65 anos, foi gerado então a partir dele Metusalém, aí tem na sequência, andou com Deus, né? E já não era, porque Deus o havia tomado para ele. Viveu 365 anos. E o que nós temos de aprendizado dentro deste personagem tão rico, que é um daqueles que faz parte daquela galeria chamada daqueles que viveram pela fé? A Bíblia fala que pela fé Enoque andou e já não era. E aquela segunda palavra, se vocês estão ainda em Hebreus capítulo 11, aquela segunda menção, melhor dizendo, da palavra que nós estávamos em destaque aqui colocando para vocês, que sem fé é impossível agradar a Deus, a segunda menção dela é exatamente referente aqui ao próprio Enoque. E depois a outra está lá no final do livro de Hebreus, no capítulo 13. Mas o que eu quero destacar para os meus irmãos nessa manhã aqui, então, seria a fé e a visão celestial. Quando nós pensamos na experiência de Enoque, Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si ou ele foi trasladado. Nós pensamos que esta situação pode ter até um aspecto automático. Mas esse tipo de relacionamento não acontece automaticamente. É algo que precisa ser desfrutado. É algo que você precisa escolher tê-lo. Então, Enoque não experimentou esse tipo de relacionamento com Deus de maneira assim automática, como se fosse: eu anoiteci de uma forma e amanheci de outra forma. Ele foi desenvolvendo uma comunhão com Deus. Não sei se vocês sabem, mas a palavra Enoque significa dedicado ou consagrado.
E isso já nos dá uma boa pista para compreendermos que nesse próprio significado do seu nome há uma disposição de aplicar-se num andar com Deus. Então Enoque significa dedicado. Agora, irmãos e irmãs, pensem comigo. Deus, Ele tendo alguém que ande com Ele, Ele vai colocar os seus olhos neste alguém. E este alguém vai receber desse maravilhoso Deus o quê? Tudo aquilo que está no seu íntimo, no íntimo de Deus. Deus começou então a tocar o coração de Enoque, a mostrar os seus reais conselhos. E de tal forma essa intimidade foi crescendo no coração de Enoque, que Enoque foi desprendendo-se deste mundo. As suas raízes, como raízes de um trigo amadurecido, naturalmente motivado por a relação que ele tinha com Deus, elas iriam se desprendendo desse mundo, iam se desprendendo. Porque é assim que acontece com o trigo, diferentemente do joio. Em aspecto externo, nós temos quase que a mesma foto entre o joio e o trigo. Só que há uma diferença crucial, porque o trigo é aquele que realmente está amadurecendo, e os seus cachos, quando ficam cheios de grãos, eles, pelo peso dos grãos, vão fazendo com que inclinem aquele ramo, mostrando que aquele ramo está frutífero e está inclinado. Isso já nos dá uma grande lição de aquele que está andando com Deus, ele é frutífero e tem a sua vida humilde. E acontece um outro fenômeno maravilhoso, que naturalmente as raízes do trigo vão se desprendendo do solo, sendo facilmente colhido. Aquele que planta o trigo não tem dificuldade de colhê-lo, o maduro, porque ele está naturalmente sendo desprendido do solo. O joio, que não tem frutos, então ele tem a sua rama seca e ela permanece ereta. E sabe o que acontece? As suas raízes se fincam mais e mais para o solo. Difícil de colher o joio da terra. É assim que acontece com aqueles que não estão no Senhor, ou aqueles que não estão andando com Ele. Isso vale para nós. Quantos de nós temos os nossos corações tão amarrados a este mundo? Somos infrutíferos. Consequentemente, nós ficamos eretos, cheios de nós mesmos. Essa é a figura do joio. Mas nós devemos ser como Enoque, que tinha uma característica de trigo. Ele tinha uma intimidade profunda com Deus, e por desfrutar, por gozar dessa intimidade, então ele tinha estas características. Agora, ele tocava o coração de Deus. Então Deus revela-se àquele com o qual ele tem intimidade. Vamos verificar isso em Salmos, é o de número 25. Salmos de número 25. Vejamos aqui, versículo 12. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Agora, o verso 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. E esse tipo de intimidade, irmãos, esse tipo de relação, de comunhão com o Senhor não acontece. Há pouco eu estava me afirmando, agora lhe afirmando, automaticamente. Isso precisa ser desenvolvido. Há 3 coisas, eu sempre digo isso, que são inegociáveis para a nova criatura. 3 coisas. Primeiro é o seu tempo de comunhão com a palavra do Senhor. Isso é inegociável.
Você precisa ter o seu tempo de comunhão com a palavra do Senhor. A segunda questão não negociável é a sua vida de oração pessoal, sua vida devocional aos pés do Senhor. Quanto tempo tem você gasto diante do Senhor em oração? Mas não é aquela oração de final de noite: Senhor, muito obrigado, nosso Deus e Pai, porque o Senhor nos abençoe nesse dia, em nome de Jesus, amém. É quando você gasta um tempo na presença dEle. E é uma luta muito grande para você desfrutar. 1 minuto na presença dEle, você gasta às vezes 20 minutos brigando com você mesmo, para que você mantenha os seus pensamentos cativos ao Senhor. É uma luta muito grande. Nós somos acelerados demais. Então, para que nós ganhemos esse silêncio que é tão difícil para nós precisamos quase que entrar numa guerra, para que desfrutemos um pouquinho da presença do Senhor. Isso precisa de investimento, isso precisa de dedicação. Então, essa segunda coisa, o segundo aspecto é inegociável: você ter uma vida de comunhão, de oração. Como que nós vamos estar face a face com Ele? Nessas orações que nós fazemos comumente, esqueçamos, irmãos. O Senhor não vai se inclinar, ainda que Ele seja cheio de misericórdia, mas para Ele tocar o coração dEle ao nosso coração, é preciso mais. E digo isto, tudo isso é uma obra da graça em nós, porque a nossa carne jamais vai produzir qualquer caminho de intimidade com Ele. A nossa carne vai opostamente nos levar. Agora, se nós não discernirmos que, como Paulo, quando fala do atleta que em tudo se dominava para alcançar uma coroa corruptível, nós lutamos, colocamos nosso corpo em escravidão. Nós temos um objetivo, é alcançarmos uma coroa incorruptível. Então você tem alguém que luta contra você, é você mesmo. O inimigo também não quer. Mas o fato é que este é o segundo aspecto importante: vida de oração, vida de comunhão. É assim que nós tocamos o coração do nosso Deus. Alguém poderia falar assim: mas por que minha vida é assim? Por isso. É porque nós não tivemos ainda uma clareza no coração de que nós precisamos desenvolver essa vida de Enoque, de intimidade. Como que nós vamos tocar os conselhos celestiais, o eterno propósito de Deus, a visão celestial, se nós não conhecemos aquele que detém toda esta realidade no seu coração? Decorando, lendo, vendo? Não, o Senhor quer falar para nós, no nosso coração. E uma coisa que é importante: nós devemos sim sentar nos ombros daqueles irmãos que chegaram mais longe do que nós. Só há um original nesse universo: Jesus. Nós somos tudo aqueles que vão sentando uns nos ombros dos outros. É verdade que Ele vai trazendo as suas revelações aos nossos corações, mas quando vamos perceber isso, os irmãos já receberam há muito tempo essa verdade. Então nós dizemos que toda revelação pertence à igreja. Não há direitos autorais, só o Senhor Jesus. Então precisamos sim ver experiências desses irmãos que nos inspiram muito, tanto aqueles que já estão com o Senhor como aqueles que estão no nosso meio. Eles nos ajudam. Então esse é o segundo aspecto importante e negociável. O terceiro aspecto é a vida de comunhão com os santos. E aqui pega. É a vida do caminhar da igreja. É aqui que muitos irmãos preferem viver aquela vida de igreja de internet. Vão saber todos os estudos que estão sendo anunciados, pregados, sabem falar sobre o assunto, mas não conseguem viver vida de igreja, porque a cruz não tocou essas vidas. Vida de igreja é ser tocado pela cruz. É você sentado do lado, estar sentado do lado do irmão, da irmã, e naquele raspa-raspa é que nós vamos verificar o quão nós somos cheios de nós mesmos. Irmãos e irmãs, o Romeu sempre diz isto, que quando nós nascemos de novo, nós não nascemos de novo na linha zero. Nós nascemos de novo
no ápice 10. Nós somos bons demais. E o crescimento espiritual é do 10 para o 0. Isso demanda a cruz. É o andar juntos. É muito fácil dizer assim: eu não vou mais com aqueles irmãos, caminhar com aqueles irmãos, meu Senhor, não dá. E eles estão pensando a mesma coisa de você. Essa é a questão. Nós precisamos da cruz. O andar da igreja é terrível. Você começa a experimentar mais conflitos do que você tinha anteriormente, num outro contexto. Poxa, lá eu sentava, ouvia que a mensagem maravilhosa e ia embora. Estava tudo resolvido. Lógico. Assim não há como ser tocado. Agora comece a caminhar juntos. Me perdoe aqueles irmãos e irmãs que já me ouviram falar isto. Mas vocês querem se conhecer? Aluga uma van e vão para a praia. Aluga uma van e vão para a praia. Vocês já vão brigar na rampa para quem vai sentar na frente, quem vai sentar atrás. Um quer tocar violão, outro quer dormir, um quer a janela, outro quer corredor. Isso sem chegar na praia. Aí vocês vão ver que tipo de cristianismo nós estamos vivendo. É aquela realidade. Aqui não tem realidade. Aqui nós estamos num ambiente tão propício para isso. Mas vamos andar juntos. Lá na sua assembleia, temos várias assembleias aqui. Comece a andar junto. Você vai ver o que é a vida da igreja. E a vida da igreja é exatamente isso. De nós aprendermos a negar a nós mesmos, tomar a cruz e ir após Ele. Não há possibilidade. Então, a comunhão dos santos é inegociável. São 3 aspectos inegociáveis. São estes. Nós não podemos negligenciar nenhum deles. Então, voltando agora para o aspecto aqui do que estamos falando, a fé e a visão celestial. Citamos o texto há pouco de Salmos 25, onde fala-nos ali que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Veja no Salmo 103, versículo 7, vejam que são 2 formas de revelação aqui. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. São 2 revelações. Deus se revela a Moisés na intimidade, mas com os filhos de Israel vai mostrando as suas obras, os seus feitos. Deus, Ele quer, assim como Enoque desfrutou de uma comunhão preciosa com Ele, que nós desfrutemos dessa comunhão. Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Veja essa expressão, já não era. Já não era. Significa que ele já não pertencia a este mundo mais, como nós demos exemplo olhando para o trigo. Ele não se pertencia mais. Ele tinha a plena noção de que ele não era mais desse mundo, e o mundo tinha a plena noção de que ele já não servia para esse mundo. Isso nos remete àquela passagem de Gálatas 6,14. Longe de mim esteja a gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Esta é a experiência de Enoque. Porque veja que nesse texto nós temos 2 verdades. O mundo está crucificado para mim. Na perspectiva de Paulo, havia uma cruz em cima do mundo, e cruz remete-nos à morte. Então não havia mais nada que pudesse atrair o coração de Paulo para o mundo. Mas o texto não parou aí. Já estou longe de mim esteja a gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim. Exato, o mundo está crucificado para mim. O mundo não tem nada que possa atrair o meu coração. E na perspectiva do mundo, e eu para o mundo, há uma cruz em Paulo. O mundo olhava para Paulo e não via mais nada que pudesse atrair. Ou seja, 2 situações que excluíam-se. Já não tem mais como ter uma convivência amigável, porque a cruz fez o seu papel. Enoque experimentava isto. Enoque tinha essa experiência, por isso que ele já não era. Isso vale para cada um de nós. Andarmos com Deus, já nós não somos mais para esse mundo, e nem esse mundo é para nós.
E o que nos motiva isso? O que motivava a Enoque ter esse tipo de andar? Era, na realidade, a intimidade e tudo aquilo que ele recebia de Deus no seu coração. Só lá, junto a Ele, Ele vai poder nos falar do valor dessa intimidade, do valor desse andar que ele teve com Deus. Só lá. Então, como que Deus pode revelar os seus conselhos eternos para nós, se nós não estivermos andando em sua presença? É impossível. Completamente impossível. E o que nós vamos fazer agora a partir desse momento? Nós vamos pegar a vida de Paulo um pouquinho no que concerne a visão que ele teve. Vocês já podem abrir em Atos 26. E nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, ele relata-nos ali a experiência de uma visão que ele teve. E enquanto vocês abrem lá, não é possibilidade, irmãos e irmãs, de nós ganharmos uma visão se nós não desfrutarmos de uma intimidade com o Senhor. Então, Atos capítulo 26, versículo 19, diz assim: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Para que nós entendamos aqui a linha do tempo, o apóstolo Paulo tinha recebido essa visão a qual ele se refere diante do rei Agripa há 22 anos antes dessa fala aqui. 2 décadas Paulo já estava vivendo guiado, dirigido, ordenado, dedicado a esta visão. Paulo, depois que ele teve aquela visão, nós vamos depois ver um pouquinho lá na sua origem, ele foi determinado em ser fiel à visão que ele havia recebido de Deus. Não se desviou nem para a esquerda nem para a direita. Ele não podia ser infiel àquela visão celestial. Ele foi fiel. Ele estava relatando isso ao rei Agripa. Ele vai falar isso novamente nos aspectos anteriores, quando ele estava em Jerusalém, no capítulo 22 desse mesmo livro, quando ele está dando lá um testemunho diante dos seus, daquilo que havia acontecido com ele quando ele estava trilhando em direção a Damasco. Então nós vamos na origem dessa visão, que é Atos capítulo 9, para entendermos o que exatamente foi esta visão que Paulo teve na estrada de Damasco. Já adiantando que essa visão, ela tem duas faces. Ela tem duas faces. Uma concerne a visão da própria pessoa gloriosa de Cristo e a outra, a visão da igreja. E eu poderia dizer diferente: quando ele viu ao Senhor Jesus, então ele tem a revelação de que Jesus Cristo era o cabeça. E quando ele vê então a igreja, ele teve a percepção que ela era o corpo daquele que é o cabeça. Esta foi a visão de Damasco, nessas duplas realidades que foram apresentadas aqui. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Até aqui por enquanto. Muito significativo esse texto. Saulo, que ainda estava na sua condição de perseguidor, ele perseguia aqueles que eram do caminho.
Para Saulo de Tarso, Jesus era um defunto, que de certa forma, num malabarismo, os discípulos conseguiram resgatar o corpo de Jesus e consumir com ele. Então ele estava na realidade consciente de que Jesus era alguém que morreu. Mas ele queria acabar com aqueles que eram seguidores deste que havia morrido, que estava trazendo um grande prejuízo para aquilo que ele tanto amava, que era o judaísmo, o Deus Yahvé que ele servia. Ele queria acabar com aqueles que, de fato, eram manchas no testemunho do judaísmo e de Yahvé, ou Jeová. Então ele sai com a autoridade dada a ele para perseguir aqueles que seguiam esses que eram chamados os do caminho, com cartas com autoridade de prender, de manietar, de fazer aquilo que ele bem entendesse, porque ele tinha, de fato, vamos dizer assim, essa posição tal que gerava nele essa autoridade. Aí nós temos a descrição desse fato. O sol a pino estava brilhando, mas sobre esta luz veio uma sobreluz tão forte que o lançou por terra, conforme nós vimos na leitura feita aqui. E imediatamente ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então, como nós já ouvimos aqui rapidamente sendo falado, tocar na igreja, tocar no corpo de Cristo, a igreja, é tocar no próprio Cristo. Saulo, não estava perseguindo a que ele imaginava que estava morto, ele perseguia aqueles que eram no caminho. Mas Jesus, ele colocou-se aqui, olha, por que me persegues? Porque Jesus já nos dá uma clara direção aqui de entendimento que há uma união indissolúvel e eterna entre ele, o cabeça, e o seu corpo, a igreja aqui. Indissolúvel e eterna. Então, tocar nos seus é a mesma coisa que tocá-lo. Então, Jesus vai diante de Saulo e faz essa pergunta: por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Kyrios, Senhor? Esta palavra, ela não era usada de qualquer forma. Subiu ao coração de Paulo, ou Jeová, ou Yahvé. Quem és tu, Yahvé? Porque ele sabia que estava diante daquele que encarnou-se e tornou-se homem e veio viver entre os homens. Quem és tu, Yahvé? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E o surpreendente daqui, para que a visão seja completa, porque a visão ela é dupla, tem as duas faces, ele viu a quem estava perseguindo, esse Jesus maravilhoso, que é o cabeça da igreja. Para que a visão seja completa, veja só o que o Senhor Jesus disse para ele: mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. A pergunta que nós levantamos aqui: por que Jesus não falou assim para Saulo: Saulo, vamos nos acomodar aqui num canto, senta naquela pedra que eu vou dizer tudo o que você tem que fazer? O cabeça dizendo para ele tudo o que ele teria que fazer. Mas ele não agiu assim, porque havia uma outra necessidade de revelação para Saulo. Ele precisava ver algo além do que o próprio Senhor. Ele precisava ver além do cabeça um corpo. Aí, na sequência, a leitura onde nós paramos. Os seus companheiros, verso 7, de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo a ninguém. Então levantou-se Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. E esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama à direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando.
E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Até aqui. Então nós temos esse cenário todo completado aqui para nós. Não precisamos discorrer muito sobre ele, mas nós colocamos então Saulo de um lado e Ananias do outro. O Saulo que depois iria se tornar o grande apóstolo Paulo. O quão ele foi usado, quão precioso irmão foi Saulo, que na sequência se tornará Paulo. E temos Ananias. O Ananias que, da mesma forma como ele entrou nos escritos aqui, ele sai. Nunca mais se falou de Ananias, mas ele era um homem que fazia parte do corpo de Cristo. Ele era um homem que, sem a ação dele, nós não teríamos Paulo, o grande apóstolo Paulo. Paulo só foi Paulo porque Ananias foi Ananias. Então o Senhor estava mostrando para ele: você será um grande homem, sim, mas você precisará dele. Você precisará de um Ananias. É assim o corpo de Cristo. Todos os membros têm uma função maravilhosa. Quando nós olhamos para o nosso corpo físico e nós temos os vários membros espalhados, nós temos o dedinho. Muitas pessoas falam: para que dedinho serve? Não é para trazer calo e doer no nosso pé? Muitos, até por outras situações mais importantes, deceparam o dedinho do pé, o mindinho, por questões até de saúde. E diz assim: mas nós conseguimos andar. Eu sei que vocês andam, mas sabe qual que é a função do dedinho do pé que está lá provocando esse calo em você? Equilíbrio no corpo. Mas você fala assim: eu ando. Mas os estudos dizem que quando você anda, você vai compensar a sua passada, que tinha que ter aquela pequena pressão sobre o seu dedinho, de uma outra forma. Você vai sobrecarregar os outros aspectos do seu pé. E futuramente você vai ter uma dor aqui em cima, que você não sabe qual foi a origem dela. Foi lá no dedinho. Por quê? Porque o dedinho é importante. Assim é o corpo de Cristo. Cada membro tem uma função especial. Cada membro tem uma função gloriosa no corpo de Cristo. Então, a visão que foi dada aqui a Saulo, Pois Paulo foi uma visão dupla. Essa é a visão celestial da qual ele não queria se desviar de forma alguma. Eu não fui infiel. Grupo, eu fui fiel à visão que eu recebi. Então, isso aqui nos leva para um outro aspecto importante, que é entendermos um pouquinho, com a ajuda do Senhor, aquilo que a Bíblia tem a nos falar sobre igreja. Já vimos que o nosso amado Senhor Jesus Cristo, Ele é o cabeça. Rapidamente falando, nós sabemos que o Senhor Jesus, depois da sua ressurreição, Ele permaneceu 40 dias ainda no meio dos seus. E no seu último contato, Ele falou assim: vocês permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. Mas os 10 dias iam completar o Pentecostes. Então havia lá, vamos colocar em números redondos, 120 irmãos naquele cenáculo, esperando em oração. Então, quando veio o Espírito Santo sobre aquele ambiente, o Pentecostes se cumpriu. Então foi distribuído como que línguas por todos aqueles que lá estavam.
E o grande fenômeno que aconteceu lá foi o seguinte: que aqueles 120 irmãos que nós contávamos assim, 1, 2, 3, 4, até os 120, eles se tornaram membros uns dos outros. Porque algo maravilhoso aconteceu. O Espírito Santo veio sobre eles. Eles não eram mais indivíduos isolados, sós. Eles eram agora membros de um corpo que estava atado a um cabeça que está assentado à destra de Deus. E o Espírito Santo, então, tem a função de trazer todas as realidades do cabeça para a igreja. Então, a igreja só se nutre daquilo que procede do cabeça, que é Cristo. E o Espírito Santo tem essa função. Então, o que acontece? Isso aconteceu lá no Pentecostes de uma vez para sempre, não se repete. Mas e como que então a igreja ela vai crescendo? Quando você se torna membro de uma instituição e coloca seu nome na fichinha? Não. É quando você nasceu de novo. O Espírito Santo, imediatamente, ainda que você não tenha consciência disso, ele emerge você, insere você no corpo de Cristo. Vamos ver isso? 1 Coríntios capítulo 12. O que nós tratamos agora, ali referindo-se ao Pentecostes, é o nascimento da igreja. A igreja nasceu no Pentecostes. Então, a partir dali, a cada novo nascimento, insere-se a este corpo um novo membro. 1 Coríntios 12, versículos 12 e 13. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. O que exatamente esse texto quer nos mostrar? É o que estávamos apontando aqui agora. Quando você foi convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, você teve os olhos abertos, você rendeu-se ao Senhor Jesus, nasceu de novo. Então o Espírito Santo, ele não só vivifica o teu espírito que estava morto, mas ele insere você a esta realidade aqui. Todos nós fomos batizados em um só Espírito, em um corpo. Um corpo. Então aqui está a realidade. A igreja ela vai avançando na medida em que as pessoas vão nascendo de novo, e o próprio Espírito Santo se encarrega de nos inserir no corpo. Então nós fazemos parte de uma realidade espiritual. É lógico que nós não vamos avançar muito nos aspectos que implicam no que está sendo dito, mas há muitas outras verdades que podem ser inseridas aqui. Mas vamos procurar aqui dentro dessa linha que estamos colocando para os irmãos. Precisamos dizer para os irmãos, ou deixar registrado, o que é igreja. A palavra igreja, ela vem da combinação de duas outras palavras: ek, fora, eclesia, chamados. Eclesia, os chamados para fora. A igreja nada mais é do que aqueles que são tirados para fora desse mundo tenebroso, para mundo de trevas, de domínio de Satanás, e tirados para fora para serem então aqueles que se tornarão luzes neste mundo. Isso é a igreja. A igreja não é uma instituição, uma organização humana. O Senhor Jesus, quando estava naquele diálogo com seus discípulos, ali na região do Hermon, quando ele perguntou a respeito daquilo que as pessoas diziam a seu respeito, num determinado momento ele diz assim: eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. Então é Ele quem edifica a sua igreja. A igreja é uma realidade espiritual.
E se nós formos abrir mesmo a situação, vamos perceber o seguinte, que a sua origem é celestial, porque antes da fundação do mundo, envolve no coração de Deus já este assunto. O seu destino também é celestial, mas a sua natureza é espiritual. Então nós fazemos parte de uma realidade espiritual, irmãos. Nós estamos inseridos num corpo vivo. Esse é aquele corpo universal chamado. Mas quando nós olhamos para a realidade à nossa volta, nós vemos tantos nomes, nós vemos tantas instituições nominadas, que o que vem a ser igreja? O que é isto? Então essas questões precisam serem verificadas no nosso coração. Quantas igrejas tem em Paranavaí? Quantas igrejas tem em Londrina? Quantas igrejas tem em Goiânia? Tem uma porção. A gente vai contando as placas que nós conhecemos. Mas é da mesma forma que Deus conta. Algum tempo atrás eu tive uma experiência muito interessante. Eu gosto muito de sebo, gosto de livros. Eu estava vendo livros antigos, e é naquela parte chamada parte da religião, né? Então tem a parte da religião, vamos lá. E lá normalmente você cruza com alguns irmãos ou não. E naquela ocasião eu estava vendo e eu percebi que o irmão estava se aproximando de mim. Eu já percebi, o irmão estava lendo na sessão, ele falou, ele vai perguntar alguma coisa. Mais ou menos já deduzi a pergunta. Normalmente de que igreja, como chama a tua igreja e qual o pastor da tua igreja. Essas perguntas são fatais para nós, né? Como é o nome da tua igreja, como é o nome do pastor da tua igreja. E eu sabia que ele ia perguntar uma dessas duas. E foi uma delas. Ele chegou e perguntou, irmão é crente? Eu falei, eu sou crente, irmão. Creio no Senhor Jesus. Como é o nome da tua igreja? Eu falei, não sabia, né? Aí eu falei assim, na hora, falei, irmão, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma viagem imaginária. Vamos fazer uma viagem imaginária. Vamos entrar no túnel do tempo agora, eu e você. E nós vamos entrar nesse túnel e vamos cair nas ruas de Jerusalém no tempo de Pedro, de João e de Tiago. Vamos cair lá nas ruas, bem no início. E estamos na rua de Jerusalém, estamos na rua. E estamos andando. Aí, irmãos, olha que lindo, que isso, que aquilo. Irmão, lá vem Pedro. Parece que João está junto também. Estão vindo para cá. E estão na nossa direção, irmão. Eu fiz um teatro com ele. Estão bem próximos. Irmãos, irmão está na nossa frente. Eu falei assim, agora irmão, deu um tapinha assim, pergunta para Pedro, como é o nome da igreja dele? Pergunta para Pedro, Pedro, qual é o nome da tua igreja? E pergunta o nome do pastor da igreja dele. Ele falou, irmão, não tinha pensado sobre isso. O fato é que nós, homens, trouxemos um grande prejuízo e mal para aquilo que verdadeiramente nós devemos entender que é a igreja. A igreja não é uma instituição humana. Essa multiplicação de placas denominacionais não tem nada a ver com o propósito de Deus. Deus ama, Deus honra a sua palavra, Deus regenera, Deus faz obras maravilhosas em vários contextos destes. Mas Deus não pode ampliar o seu testemunho genuíno daquilo que seria uma expressão da verdadeira igreja. Não pode. Por exemplo, se a gente pensar, eu não sei qual que é a sua versão de Bíblia, mas se você fosse contar assim, quantas vezes aparece na Bíblia? A minha eu uso a atualizada, ainda que eu tenho outras, mas normalmente eu uso essa aqui atualizada. Se você fosse contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, palavra igreja no singular, você vai encontrar 75 vezes. Mas eu estava fuçando aqui, eu vi que tem no capítulo 2, versículo 47, na minha versão não aparece igreja, mas no original aparece igreja. Então são, para ser fiel, 76 vezes. E igrejas no plural vocês vão encontrar 35 vezes. Olha, tem um monte de igreja. Mas todas as vezes que você encontrar igreja no singular, você vai estar reportando uma cidade, a igreja em Jerusalém. Jerusalém, você nunca vai encontrar uma expressão, as igrejas em Jerusalém.
vocês não vão encontrar expressões desse tipo. Quando é o foco numa cidade, sempre, necessariamente sempre, será no singular. Porque Deus computa uma única igreja, uma única expressão naquela localidade. Pode ter várias e várias, vamos dizer assim, expressões de assembleia, mas no coração de Deus só há uma. E quando aparece igrejas no plural, vocês vão verificar que fala-nos das igrejas da região da Macedônia, da região da Acaia, porque são regiões onde são compostas de vários lugarejos ou cidades. Sempre será assim, necessariamente sempre. Então, a igreja em Paranavaí, vocês fazem uma expressão aqui, mas a igreja é a soma de todos os santos em Paranavaí, todos. Então, quando nós partimos o pão, por exemplo, nós estendemos a mão a todos os santos da cidade. Nós não somos exclusivistas. Nós amamos a todos os irmãos, mas nós somos fiéis à visão que o Senhor tem nos dado. Então, quando a gente fala de visão celestial, nós temos que ver essas duas nuances. Temos que ver primeiramente o cabeça. Você jamais vai ver a igreja sem antes ter visto o cabeça. Sempre será o Senhor Jesus. Quando você tem uma visão clara dele, ele lhe revela o corpo. Foi assim com Paulo, é assim com nós. Então, diante dessas colocações, então é importante, irmãos e irmãs, que nós entendamos que o que estamos considerando na perspectiva da experiência de que Enoque andou com Deus pela fé, e já não era porque Deus o tomou para si, o que eu estou fazendo com meus irmãos aqui é olhando, buscando uma perspectiva de intimidade que havia entre Enoque e Deus, e a revelação de todos os conselhos que Deus teve como entendimento revelar para Enoque naquela oportunidade. Mas não é diferente conosco. Quando nós temos intimidade com o Senhor, Ele vai revelar os seus conselhos para nós. Peguemos aqui mais algumas porções da palavra do Senhor. Gálatas capítulo 3, para entender exatamente na leitura das Escrituras Sagradas qual é o registro que nós temos do corpo de Cristo. Gálatas capítulo 3, versos 27 e 28. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte não pode haver grego, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Vamos para fazer a observação juntos aqui, Colossenses capítulo 3, Colossenses 3, versículo 11. A palavra de Deus diz assim: no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo e em todos. Vejam que, na perspectiva do Senhor, quando nós falamos do corpo, na perspectiva da revelação dada aos apóstolos, não pode haver mais nenhum tipo de diferença, seja ela aqui, no caso, entre grego e judeu, ou seja, não é uma questão de nacionalidade, circuncisão e incircuncisão não é questão mais que envolve religiosidade, bárbaro, cita, escravo, livre, essas coisas caem tudo por terra. Ou seja, não tem mais chinês, não tem mais africano, não tem mais brasileiro, não tem mais americano. Nós somos um em Cristo. Fazemos parte de uma realidade espiritual. Então, aqui está um ponto importante para nós. Quando nós vemos Cristo, nós vemos a sua igreja. Dentro desse contexto maravilhoso. Vejamos agora, num outro perspectivo mais prático, 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Como que nós, que fazemos parte dessa realidade espiritual chamada igreja, devemos andar nesse mundo? 1 Pedro 2, verso 11.
Diz assim: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Vai dizer assim: a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. E ele vai completar mais adiante. Mas esta instrução de Pedro para aqueles que estavam na dispersão é um princípio para nós, que nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. É assim que nós somos. Mas Filipenses capítulo 3, versículo 20. Nós temos aqui na fala do apóstolo Paulo também essa revelação: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então nós temos uma pátria que está nos céus. Se nós somos peregrinos e forasteiros, logo nós não somos aqueles que pertencem a esse mundo, somos do céu. A nossa pátria é celestial. Então é esta a realidade que devemos ter no coração. Então, pela fé, Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomara para si. É verdade que nós podemos ver de várias formas os estudos desses personagens do livro de Hebreus, mas eu creio que ele é pertinente quando abordamos dessa forma também. Se nós lembramos do que foi falado em Abel, eu disse que Abel, então, num ato de fé, então ele foi justificado. Houve a porta que se abriu e ele entrou num caminho de fé. Ele entrou numa atitude de fé. É o caminhar de Enoque. Ele estava numa atitude de fé. E Deus então pôde revelar no seu coração todas as verdades. Assim é. E, por fim, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Nós temos uma orientação preciosa aqui. É um suplicar que vem do próprio coração do apóstolo Paulo. 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Aqui está. Nós somos convocados a um andar harmônico da vocação a que nós fomos chamados. Essa vocação tem implicação direta a essa visão celestial, ao eterno propósito de Deus, de que o seu Filho receba toda a preeminência, toda a glória, mas que toda a multiforme sabedoria que é de Deus seja vista pela igreja, agora, já, diante de principados e potestades. Então, queridos irmãos e irmãs, aqui está um pouco daquilo que nós poderemos sacar da experiência da vida de Enoque. Ele andou com Deus pela fé e já não era. E concluo dizendo o seguinte, irmãos: o Senhor quer que nós tenhamos esse tipo de viver diante dele. Ele anseia ganhar o nosso coração, porque a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Sabe uma boa definição para a palavra temor? Anota lá, boa definição para a palavra temor: sede de obediência. Aqueles que o temem, aqueles que têm sede de obediência, o Senhor revelará o seu coração. A intimidade é para estes que têm sede de obedecer a Deus, porque já receberam toda a capacitação do alto para isto. Então, que sejamos estes, irmãos e irmãs, que andam com o Senhor, de tal forma que Ele vai revelar os seus conselhos, e nós não vamos ficar perdidos dentro da nossa jornada. Vamos ganhar amor por todos os irmãos, em qualquer contexto que eles possam estar vivendo, e, de fato, ser fiéis à medida de revelação que Ele tem dado a nós, para que nós possamos aqui expressar aquilo que Ele tanto deseja, seja nessa cidade ou na localidade onde você se encontra. Ele quer expressar o seu caráter através da assembleia na qual você reúne. Que o Senhor seja honrado na vida dos seus irmãos. Nosso maravilhoso Pai, te damos graças nessa manhã. Obrigado porque encerramos esse período da manhã diante dos teus pés. Que a tua palavra não volte vazia dos nossos corações. Antes ela produza aquele intento que tu tens em teu coração, que é a frutificação para a tua própria glória. Dá-nos graça
de podermos, pela fé, andar contigo de tal forma que não temos mais nenhuma ligação com este mundo, Senhor. Dê-nos graça de sermos uma expressão do teu coração nesse mundo. Dê-nos graça de expressarmos como igreja a Cristo Jesus. No nome dele nós oramos. Amém.